O Internacional se representa agora à tarde às 5h30 no CT Parque Gigante para o jogo já do próximo sábado contra a equipe do Caxias. No vídeo hoje eu quero te falar sobre algumas coisas e algumas mudanças que estão acontecendo no CT Parque Gigante, principalmente depois da derrota, a primeira derrota do ano no Inter para a equipe do Guarani de Bagé. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece, já deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, quero te falar também, primeiro link na descrição aqui, ó, Ativo Ultra, melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição, compra agora mesmo Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações sobre o Internacional. O Inter que se representa agora à tarde no CT Parque Gigante, 5h30 da tarde. Um treino que deve ser um trabalho regenerativo, né, para os atletas que jogaram contra o Guarani de Bagé. E os atletas que não foram relacionados ou, enfim, jogaram poucos minutos, devem aí sim fazer atividade com bola com o Kudê, tá bom? O Inter joga no sábado agora já contra a equipe do Caxias, ou seja, o Inter só vai ter sexta-feira para preparar essa equipe para o jogo contra o Caxias. Aí sim já deve ser uma equipe que venceu por 3-0 o Ipiranga, né? Uma equipe que deve ser Antony Bustos, né? Gabriel Mercado, Vitão e René, Arangues, Bruno Henrique, Wanderson, Alan Patrick, Lucas Alara e Nervalense. Deve ser uma escalação muito parecida com esse tipo de situação, uma escalação que a gente considera titular do Inter, tá? Mas essa derrota para o Guarani de Bagé, como disse o próprio Eduardo Cudê na partida de ontem, foi uma derrota que, primeiro, ele deu oportunidade para todos os jogadores, para depois ninguém reclamar que não recebeu oportunidade. Ele começou falando nessa situação, que esses jogos contra o São Luís, naquele empate já por 0-0, a derrota hoje para o Guarani de Bagé por 2-1 ontem, no caso, foi uma derrota que ele tá dando chance para todo mundo. Quem não tá aproveitando, vai sobrar o time, ou vai sair, ou reforços vão chegar. Mas o Inter já tá fazendo. O Inter tem hoje reuniões no CT Parque Gigante. E o Inter já está definindo algumas prioridades que tem dentro dessa janela de transferência. A gente sabe que a negociação do Thiago Maia é a primeira prioridade, uma negociação que o Inter segue na mente. O próprio presidente Alessandro Barcelos já falou isso de maneira aberta, que ainda nessa semana pode ter uma grande novidade, até mesmo um anúncio. Lateral esquerda também, uma situação que o Inter segue no mercado atrás de um lateral esquerdo, para suprir, principalmente quando o René, por exemplo, não tiver à disposição. Goleiro, também é uma pauta muito importante do Beira-Rio, já vem há vários dias sendo debatido a pauta sobre goleiro. Kehler foi para o Vasco, o Inter abriu um espaço na folha salarial, anteriormente o Emerson Júnior já tinha saído, e com a lesão do Ivan, só tendo o Antony e o Rocher, que logo mais vai voltar, o Inter tem sim esse pensamento de trazer um novo goleiro, tá? E é algo que está sendo debatido, e a tendência inclusive é que o Inter traga um atleta para essa posição, um atleta para ser reserva do Rocher quando ele estiver, por exemplo, com a seleção uruguai, que é algo que vai acontecer durante boa parte da temporada, tá bom? Outra coisa também que eu tenho para falar para vocês é sobre outros reforços que devem chegar. Já falei sobre um tipo de contratação que o Inter vai fazer mais perto do final de março para o início de abril, ali na última semana de janela de transferências. Que tipo de reforço que o Inter vai trazer na última semana da janela de transferências? Reforços que sejam destaques dos campeonatos estaduais. Exemplo, o Rômulo, que fez inclusive um dos poucos que fez uma boa partida ontem. E é um cara que é muito promissor. O que o Inter quer fazer? O Inter quer achar novos Rômulos, novos alemão, que nem, por exemplo, foi certo e o Inter conseguiu vender posteriormente. Caras novos, potencial de revenda, que se destacaram, por exemplo, nos seus clubes nos estaduais, e tem essa possibilidade de vir por empréstimo, e posteriormente o Inter tem a possibilidade de compra para ser aquele jogador para compor elenco. Nada além disso, tá bom? O Inter vai fazer ali, vai contratar 2 jogadores nesse quesito. Mas ainda durante o mês de fevereiro e também durante as primeiras semanas de março, o Inter quer contratar mais alguns tipos de reforço. Além das três posições que eu te falei, lateral esquerdo, primeiro volante, que é o Thiago Maia, e um goleiro, o Inter também pensa em trazer mais um meia. Por que o meia? Um cara para ser o reserva do Alan Patrick. O Johan não é esse cara. O Johan, ele é o reserva do Maurício. Ele tem características muito parecidas, inclusive com a do Maurício, até um jeito de jogar parecido com o do Maurício. O Johan é o reserva do Maurício. Quem que é o reserva do Alan Patrick hoje? Não tem. O Inter pensa em um cara para esse tipo de função. Segundo, um reserva para o Wanderson. O Eduardo Cudê deu minutagem
2 jogos já, 3 jogos para ser mais preciso, porque ele já entrou em 3 jogos nesse ano. O Gabriel Barros recebeu 3 oportunidades já nessa temporada e nas 3 foi muito mal. Ele terminou o ano passado jogando contra o Botafogo como titular, iniciando o jogo no Wanderson, inclusive. Então ele já vem aí nos últimos 5 jogos que o Inter disputou, contando ano passado, 4 deles ele esteve em campo. Nos 4 ele não foi bem. O Inter procura também um reserva para o lugar do Wanderson, porque o Gabriel Barros não deu certo. Por mais que seja ali um jogador com biotipo parecido do Wanderson, que tem uma característica parecida, não deu certo. Então o Inter também pensa em trazer mais 2 reforços nesse sentido. Um cara para ser reserva do Alan e um cara também para ser uma reposição, por exemplo, para o lugar do Wanderson, tá bom? Outra situação que eu quero falar com vocês também. Gabriel. Tu vai pensar, cara, o Cudê disse que deu oportunidade para todo mundo do elenco. Por que o Cudê não deu oportunidade pro Gabriel? Por que o Gabriel não jogou nenhum jogo nesse ano? Porque tá muito claro. O Gabriel é um jogador que está fora dos planos do técnico Eduardo Cudê. A gente sabe que hoje o Inter tem bastante volantes, né? Por mais que não tenha o primeiro volante que seja aquele cara que vai ser titular. Mas o Inter tem, para banco, o Romulo, que é um bom jogador. Tem o Matheus Dias, que tá voltando agora da seleção pré-olímpica, tá voltando de lesão, mas todo mundo sabe que o Matheus Dias é um bom jogador. O Inter tem também o Campanharo, que esse é um jogador que deve sair do Inter. O Inter tem o jogador que ainda vai chegar, que é o primeiro volante, possivelmente possa ser o Thiago Maia, e até o Arangues, que faz aquela primeira função de meio campo. O Gabriel seria o 4º nome, tá? Isso eu colocando ele acima do Campanharo, porque o Campanharo deve ser o jogador que deve sair do Inter. Mas o Gabriel é um jogador que tá fora dos planos. A gente sabe que desde que o Gabriel já voltou daquela lesão de joelho, de ligamento que ele teve no ano passado, o Gabriel já não estava jogando bem com o próprio Mano Menezes. Depois da chegada do Eduardo Cudê, o Gabriel só perdeu mais espaço. Perdeu muito espaço, diga-se de passagem. E hoje é um jogador que, inclusive, nem entra no segundo tempo. Não tá certo que nem tinha por que ele entrar no segundo tempo contra o Guarani de Bagé. Não tinha por que colocar um primeiro volante, com o Inter perdendo o jogo por 2-0. Mas, o que eu quero dizer pra ti é que o Gabriel é um jogador que, sim, tem essa boa possibilidade de sair do Inter. Por quê? Porque o Gabriel é um salário importante. O salário do Gabriel hoje é de 400 mil por mês. O Inter é um salário que a gente considera ali de um jogador reserva. Beleza. Mas o Gabriel já foi de um reserva para um reserva do reserva. Então é um jogador que sim está nessa lista de transferências, até para abrir um espaço na folha para conseguir trazer uma reposição para alguma outra posição. Então é algo que o Inter também está pensando nesse momento também, que é essa possibilidade de negociar o Gabriel, visto que é um jogador que está fora dos planos do técnico Eduardo Cudê, de não ser aquele primeiro volante de saída de bola, enfim, com as características que o Cudê gosta, tá bom? Então basicamente esse foi o vídeo, deixe nos comentários aqui a tua opinião. Volto logo mais suas informações à tarde, após o treino do Inter, visando o jogo do próximo sábado contra o Caxias, tá bom? Grande abraço, valeu, falou e fui!